eu sou o Arthur e eu vou fazer uma coisa um pouco diferente que eu não costumo fazer no canal, que é falar sobre filmes, mas com spoilers junto. Então, como o primeiro filme que eu tava pensando, aproveitar o momento, eu vou falar sobre o Logan, que é um filme que ainda tá muito dentro de mim, eu ainda tenho muito a falar sobre o filme, sobretudo na forma da história dela, como ela é contada, como ela é muito interessante nesse sentido. Então não é algo que eu vou fazer constantemente, eu não vou fazer dos filmes lançamentos, porque eu não vejo sentido, eu só vou falar sobre aqueles que eu vejo que há um motivo, há um potencial a ser explorado dentro desse filme. E se tem algum que vocês gostariam que eu fizesse, deixa aqui embaixo nos comentários, não precisa ser necessariamente lançamento, pode ser filme antigo. E só para reforçar, tem spoilers, então se você não assistiu o filme, agora não. O que eu havia dito no vídeo sem spoilers, que caso você queira ver, é só clicar no cardzinho que vai aparecer aqui, que vale a pena ser aprofundado e ressaltado esse clima de tristeza e de melancolia, de falta de esperança constante que está em torno desse filme. E eu digo que isso é muito por conta desse futuro opressor e pós-apocalíptico no qual a gente é inserido nesse filme, onde não nascem mais mutantes há mais de 20 anos. Sobretudo a gente vê essa questão na figura de dois personagens principais, que é justamente o Professor Xavier e o Logan. A começar pelo Charles Xavier, Charles Xavier, como você queira chamá-lo, é muito interessante a gente ver como essa tristeza é notável pelo como a gente viu o personagem anteriormente, que era uma figura onisciente e esperançosa, que acreditava num futuro onde os mutantes e os seres humanos pudessem viver em harmonia, onde o ser humano compreendesse o mutante que era diferente dele, que no começo tinha toda uma questão de preconceito, de racismo, que ele foi batalhando para que eles se tornassem iguais. E quando a gente chega nesse filme, que a gente vê um Professor Xavier que não está mais em suas faculdades mentais, não consegue se controlar, e ele é uma constante ameaça para todo o mundo, a gente perde aquele porto seguro que a gente já estava habituado a ter nos filmes anteriores. É como se o personagem principal perdesse o seu mestre, aquela figura que está lá para te levar pelo caminho certo. E quando você perde aquilo, você perde o seu rumo. E essa mesma tristeza, essa mesma melancolia pode ser sentida no Logan, que novamente, quando a gente pensa no passado do personagem, ele era um sujeito com vitalidade, que passou por diversas guerras, ajudou diversas pessoas e salvou diversos mutantes. Ele chegou a salvar o mundo, mudou a linha temporal, ele fez feitos incríveis. Só que o tempo, que é inexorável e alcança todo mundo, também alcançou o Logan e tirou tudo isso dele. Tirou a esperança de ter uma família, tirou o propósito dele. E nesse ponto que a gente chega no filme, a gente vê os dois personagens velhos, quase com a mesma idade, onde aquela esperança que eles vislumbraram e chegaram a ter por um momento foi arrancada deles. Então são duas pessoas sem propósito para viver, que estão simplesmente existindo dentro daquele universo. E onde o único laço que eles têm com o passado tenro, querido deles, é justamente o outro. Só que aquele outro que eles tinham lembrança do passado não é mais esse do presente. Se o Logan no passado lembrava do Xavier como aquela figura paterna, incrível, que ia estar lá todo momento para ajudá-lo, quando ele olha para o presente, ele não vê mais aquela figura. Ele vê um Xavier acabado, que ele tem que tomar conta, que tem que dar medicamento para que o Xavier não mate todo mundo. Enquanto que o Xavier, que outrora via o Logan como aquele sujeito líder que ia levar os X-Men para frente, que ele via uma esperança naquele sujeito, também não existe mais. Tanto que tem um diálogo muito bom nesse filme, que é quando o Xavier tá conversando com o Logan e ele fala: putz, você me decepcionou. E você vê que aquilo é dito como se fosse de um pai para um filho. E essa relação dos dois do filme, dentro do filme, é muito uma questão de pai e filho. E isso é muito bem colocado, porque é quase como se fosse um pai velho que está desiludido com o filho que não seguiu um rumo melhor da vida, e o filho que não tem mais um propósito de viver, mas tem que continuar cuidando do pai porque é a única figura familiar que resta para ele. Para você ver o quão esse filme trata sobre temas adultos sem necessariamente ter que ter sangue envolvido no meio. Tudo isso torna esses personagens mais complexos e profundos. Não é necessariamente o mutante, mas é o humano que há antes do mutante, antes dos poderes. E é por conta desses dilemas e dores tão
humanas e com as quais a gente consegue se identificar tanto que esse filme ganha força. E tirando, eu diria que a parte da narração em off do videozinho, que é extremamente expositiva e que não faz o menor sentido o vídeo ter cortes e ter a narração sempre, o tempo todo, tal. Parece onde que naquele momento aquela mulher conseguiu tirar tempo para fazer aquela filmagem, fazer a narração em off e juntar tudo. Tirando esse momento, é um filme que não menospreza o espectador, ele não toma o espectador como alguém burro, que você tem que ser expositivo e falar o filme todo. Esse filme, ele entrega muitos detalhes daquele universo e como chegou àquele ponto nos detalhes, nas entrelinhas, em certas conversas que não tem muito o que dizer, mas dizem muito ao mesmo tempo. E isso eu acho muito legal. Eu diria que o grande exemplo disso, do filme não te entregar na tua cara o que aconteceu, mas através das entrelinhas, é justamente o incidente que envolve o professor Xavier. Porque quando ele chega no hotel, que ele perde o controle e tudo começa a tremer, até o Wolverine chegar lá e conseguir dar o soro nele, mas ele vai matando a galera no meio do caminho, que é uma cena muito louca, que você fica, caramba, o Wolverine tá matando a galera em câmera lenta, você vê as garras passando e entrando na cabeça de um, passando pelo olho do outro, você fica, caramba, que violência foda! Mas, vejam só, eu não diria que esse é o detalhe mais importante da cena, mas é justamente o que vem depois, quando eles estão meio que fugindo e no noticiário diz que esse incidente que aconteceu é parecido com o qual aconteceu décadas atrás, eu acho que é mais de uma década atrás, onde dentro de Washington aconteceu algo parecido e que acabou matando diversas pessoas e mutantes. E é um detalhe que acaba passando se você acaba não tendo prestado atenção ou tendo conhecimento. Mas Washington é exatamente aonde estava a escola para mutantes do professor Xavier. Então, se o Xavier é o grande causador desse incidente que matou pessoas no passado, ele deve ter matado alunos, colegas, professores, amigos do Logan. E isso mostra como a tragédia desses dois personagens acaba estando ligada, acaba ligando os dois. Porque o Xavier é a pessoa que deu um senso de lugar, deu um propósito pro Logan, mas ao mesmo tempo também é a pessoa que provavelmente tirou isso dele mesmo que sem querer. E o Logan ter que cuidar da pessoa que foi tão boa para ele no passado, mas ao mesmo tempo que também é um lembrete de toda a tragédia que aconteceu. E aí são esses elementos, são essas coisas que vão consumindo o Logan até chegar ao ponto onde a gente pega ele no filme, porque ele já está descrente de tudo, ele não tem mais esperança. Isso você soma com o fato dele estar alcoólico, ele fica bebendo o tempo todo, que parece que é para lidar com aquela dor que ele está sentindo, não só emocional, mas física também, já que agora que ele está mais velho e o fator de cura dele não está mais funcionando como funcionava em outrora, aquele adamantio que está dentro do corpo dele, o fator de cura, a regeneração dele já não está mais funcionando como antes. Então aquilo começa a matá-lo aos poucos. É como se essa doença dele fosse um câncer que está matando ele de dentro para fora, onde ele praticamente desistiu de lutar contra aquilo, está apenas vivendo, existindo e esperando o momento de, enfim, morrer. E aí, com esse contexto dado dessas duas figuras tão trágicas que a gente passa a acompanhar no começo do filme, que surge o elemento da mudança, que é justamente a Laura, que é a mutante, que é filha barra clone do Logan, e que ela surge como um feixe de esperança, não para os personagens que estão dentro do filme, porque aquele momento onde a gente pega eles já estão meio que sem esperança, sem salvação, mas aquilo que eles veem, principalmente o Xavier no começo, e ele vai forçando o Logan aos poucos a comprar a jornada da Laura até o Éden, é um feixe de esperança para o futuro dos mutantes, e não para eles, porque como eu disse, naquele momento ele já não tem mais uma salvação. E aí a gente chega na derradeira cena da fazenda, que ela tem uma função muito importante dentro da narrativa e para concluir o personagem do Xavier, porque o Xavier naquele momento ele acaba dando uma última faísca assim de o que seria uma família se o Logan encontrasse um propósito de vida da Laura junto com aquela outra família que acaba acolhendo eles. E aí quando ele está deitado ele lembra das coisas que aconteceu e ele acha que está conversando com o Logan e ele acaba sendo morto pelo filho. Ele primeiro você vê um olhar perdido, confuso dele e desesperador, como meu Deus, você está me matando, como assim? Pra logo em seguida, quando o Logan vê o que de fato aconteceu, ele corre até o Xavier e tenta a todo custo falar pro Xavier que aquilo não foi ele, que aquilo não foi ele, que aquilo não foi ele. E você vê como é um filme um drama sobre pessoas com tragédias a todo momento na vida delas, porque ao mesmo tempo que ele dá um elemento interessante, um elemento acolhedor,
familiar para eles, logo em seguida isso é arrancado deles novamente. É justamente nesse ponto onde o Xavier perde a vida e o Logan se vê simplesmente sozinho no mundo com uma garota que ele não tem tanto apreço, não tem tanto carinho assim, onde a única figura que ele tinha, a única ligação que ele tinha com o passado dele foi arrancado dele por ele mesmo. E eu acho que essa questão do clone, que eu vi muita gente reclamando, dando até risada, eu acho uma figura muito bem colocada para o contexto do filme. Porque primeiro você pensa, qual é o único sujeito que pode ser páreo pro Logan e matar o Logan? O Wolverine. E aí é justamente isso que o filme traz. Ele não traz simplesmente o Wolverine, ele traz a versão mais nova dele. Então a gente vê o homem enfrentando a besta, o Logan, o homem que passou por diversas provações, diversas tragédias ao longo da vida, enfrentando o animal, a própria versão dele no passado, que é um sujeito novo, que é invulnerável, que tá lá com sede de sangue e vai pra cima de todo jeito. Então, após a morte do Xavier, quando o Logan acaba levando a Laura até o Éden, ele encontra novamente um propósito para ele tentar viver o resto da vida dele. Quando ele vê aqueles jovens mutantes que são clones de outros mutantes que provavelmente já morreram, ele vê que talvez ali é uma faísca, uma esperança não para ele, mas para o futuro da raça mutante. E ele chega até fazer uma certa rima narrativa, poética até, com a nostalgia que talvez o Logan tenha sentido ao tomar conta de crianças, tal qual ele fez no X-Men 2 quando a mansão do Xavier é invadida, e é basicamente a mesma coisa que acontece aqui. Quando os jovens estão fugindo, ele meio que tá com foda-se, mas no meio do caminho ele vê que vai dar merda e decide ir atrás das crianças para salvá-las e tentar dar uma esperança, uma vida para elas. E nesse momento que ele ganha novamente um último objetivo de vida, que é salvar aquelas crianças e sobretudo salvar a Laura e fazer com que ela não seja como ele, que ela seja melhor do que ele. Ou seja, é um filme muito sobre família, onde tem o avô, tem o filho e tem a filha, tem a neta, tem o Xavier, tem o Logan e tem a Laura. E como que você quer passar pra frente o seu legado. E aí quando chega na parte em que ele realmente enfrenta de vez o Wolverine, a sua parte animal, que a Laura acaba matando essa parte animal, aí sim, enfim, o Logan pode morrer, ele pode deixar de existir porque ele conseguiu vencer o seu passado, não há mais nada que o prenda nesse mundo e tenha uma semente de esperança para o futuro, que é justamente a sua filha /clone, a Laura. E aí quando ele morre e ela enterra ele, tá o X assim da cruz, tá a cruz na verdade, e aí ela vira e bota o X, é algo muito icônico para a saga dos X-Men no cinema, eu diria que para os filmes de super-heróis, porque, como eu disse novamente no vídeo, sem spoilers, é um game changing. É aquele filme que ele não pega algo formulaico e apenas repete. Ele pensa primeiro como um filme e aí depois ele vai colocando um ou outro elemento de super-heróis. Não é simplesmente o X que está enterrando o Wolverine, está enterrando o Logan, mas sim todos os X-Men. Eu acho isso extremamente poético. E se os produtores tivessem culhões de fato, provavelmente todo o elenco passado do X-Men 1, 2, 3, Professor Xavier, o Patrick Stewart, o Hugh Jackman, toda essa galera não voltaria para mais nenhum filme. Seria de fato um final perfeito para eles e dali para frente a gente tem todo um novo, um desconhecido com a Laura e esses novos mutantes que a Fox tem todo o quadro branco na frente deles que eles poderiam explorar sem necessariamente se prender a problemas cronológicos narrativos do passado. E cara, que filme foda. Eu acho que agora eu falei tudo que eu tinha pra falar. E é isso, qual foi a sua interpretação que você tirou do Logan? O que você achou do filme? Você achou muito foda? Como aqui é uma parte com spoilers, você pode falar à vontade o que você quiser nos comentários, que não tem nenhum problema, então deixa aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de descer o like aqui, porque isso ajuda pra caramba, eu agradeço de coração. Eu tô tentando fazer alguns formatinhos diferentes pra ver o que vocês acham. Deixa aqui se vocês gostaram desse lance do Spoiler Talk, que provavelmente eu posso vir a fazer com outros filmes, mas não necessariamente lançamentos. Eu vou trazer convidados, provavelmente eu trago a galera do ABC pra fazer, porque eles manjam bastante de fazer coisas assim, eu acho maneiro. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, só clicar nessa bolinha pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso, valeu, falou e até mais.